alguns artigos acadêmicos levantam a hipótese de que eles poderiam ter uma vida muito mais ampla do que a atual, porque eles sintetizavam a vitamina C dentro deles. Como, por exemplo, o papagaio, que sintetiza, eles fizeram também com alguns tipos de vermes que sintetizam, outros eles provocaram em laboratório a síntese. Eu estou fazendo um resumo de uns 10 artigos que eu li de ontem para hoje. E perceberam que aqueles vermes, por exemplo, depois da modificação genética, sintetizando a vitamina C, coisas assim, eles passaram a viver 4, 5, 6 vezes maior do que os que não sintetizavam. Há artigos também, eu tenho que ser honestos, que dizem que as conclusões da vitamina C com a longevidade não são tão eficazes. Mas há realmente uma hipótese, uma suspeita, que os nossos ancestrais sintetizavam vitamina C. O Rodrigo Silva, ele admitiu que ele não tem tanta certeza sobre o que ele falou, mas independentemente de ser vitamina D, de sintetizar vitamina C, D, isso não vai fazer um ser humano viver 900 anos, é biologicamente impossível. E nesse vídeo aqui eu quero explicar o porquê isso não poderia acontecer. Vamos à explicação científica. O Rodrigo Silva, ele apresentou um pensamento de pseudociência. Vamos lá. Ele usou o conceito que vermes neumatoides vivem mais ao receberem vitamina D, que aumentou a longevidade dos vermes em 30 a 39%. Os vermes eram os da espécie Caenorhabditis elegans. A longevidade desses vermes aumentou de 20 para 28 dias, mas transpor isso para humanos é anticientífico. A longevidade biológica humana é de 120 anos. Na Bíblia, vemos pessoas com mais de 900 anos. Porém, na biologia humana atual, isso é impossível. Você acredita nisso pela fé e não pela ciência. Então, pela ciência, o ser humano jamais conseguiria viver 900 anos. Então, não tem lógica você achar que seres humanos iriam no passado sintetizar vitamina D no corpo e isso faria a pessoa viver mais. Fazer ligação que vermes viviam mais tempo por conta da vitamina D e propor essa mesma condição para seres humanos é inviável. Mesmo que o corpo humano acabasse sintetizando vitamina D naturalmente, isso não faria o ser humano viver tanto mais tempo assim. Bem, no Guinness Book, o ser humano mais longevo já registrado foi Jeanne Calment, originária da França. Ela morreu aos 122 anos e 164 dias. Ela nasceu 21 de fevereiro de 1875 e morreu 4 de agosto de 1997. Uma curiosidade, ela conheceu Van Gogh quando era criança pessoalmente. Jeanne Calment é o recorde da longevidade humana já verificado com documentos sólidos. Certidão, batismo, censo, etc. O ser humano vive de 120 a 125 anos no máximo, com base na capacidade de reparo celular, divisão celular, telômeros e estresse oxidativo. A recuperação fisiológica, homeostase,
A homeostase humana chega a colapso total por volta dos 150 anos, mas isso é um número hipotético, nenhum ser humano chegou perto disso. O acúmulo de mutações somáticas, encurtamento de telomeros, a falência do sistema autoimune, a falência do sistema imune, o declínio metabólico e epigenético progressivo torna difícil uma pessoa viver 120 anos. Mas é possível aumentar o tempo de vida humano? Bem, a média global subiu drasticamente com saneamento, vacinas, antibióticos, cirurgias e alimentação. Em 1900, no século XX, a expectativa média era de 30 a 40 anos. Hoje, globalmente, no mundo todo, é de 73 anos e 82 anos em países mais desenvolvidos. Envelhecer é um processo biológico com limites genéticos e moleculares. Existem 9 pilares do envelhecimento e eu queria citar aqui o encurtamento dos telomeros. Os telomeros são as pontas dos cromossomos que encurtam a cada divisão celular. Quanto mais curtos ficam, a célula entra em senescência, envelhece, ou acontece a apoptose, que é a morte. Eu vou colocar os 9 pilares do envelhecimento biológico na descrição desse vídeo. Mas eu queria muito falar sobre o encurtamento dos telomeros. É um dos principais causadores de envelhecimento. Vamos lá. Como eu já expliquei, são estruturas nas pontas dos cromossomos que funcionam como, entre aspas, plásticos na ponta de um cadarço. Protege o DNA para que ele não se desgaste a cada divisão celular. O que acontece é que toda vez que a célula se divide, os telomeros ficam menores. Quando ficam mais curtos, cada vez mais e mais curtos, a célula entra em senescência, envelhece para se dividir ou morre. A enzima que repara os telomeros, chamada telomerase, está inativa em quase todas as células do corpo adulto. Com o encurtamento dos telomeros, a pele perde elasticidade e é fina, menos colágeno, menos renovação. Os cabelos param de crescer ou ficam brancos. As células capilares não se renovam. O sistema imunológico perde força. As células do sangue envelhecem. Os ossos e músculos não se regeneram. Osteoporose. As células do cérebro param de se dividir ou morrem. Começa o declínio cognitivo. O corpo inteiro começa a acumular células velhas e inúteis. O encurtamento dos telomeros limita o número de vezes que uma célula pode se dividir. Depois de 50 a 70 divisões, a célula entra em senescência. Isso significa que os tecidos do corpo param de se renovar. Todo o corpo depende da divisão celular. O corpo é feito de trilhões de células. Por exemplo, cicatrizar um corte, renovar a pele, manter músculos fortes, produzir sangue, manter o intestino funcionando, reparar pulmões após uma gripe. É preciso que as células se dividem para criar células novas e manter os tecidos funcionando bem. Toda vez que uma célula vai se dividir, ela se gasta. Cada divisão celular danifica um pouco o DNA e encurta os telomeros, que são as pontas protetoras dos cromossomos. A senescência ela vai acontecer. As células param de fazer divisão, ficam vivas, mas não funcionam corretamente, liberam substâncias inflamatórias que atrapalham outras células. As células acabam entrando em apoptose, morte celular programada. Elas morrem definitivamente e não são substituídas. Resultado: as células tronco se esgotam, não conseguem mais produzir novas células,
as células antigas não funcionam mais direito, os órgãos perdem capacidade de regeneração. O corpo já não consegue mais substituir células importantes. Órgãos vitais como o coração, rim e pulmões começam a falhar. Infecções simples são fatais. A pessoa morre sem uma causa específica, mas por uma falência progressiva dos órgãos. É o que chamamos de morte natural por velhice. Mas a velhice por si só não mata. O que mata é a falência dos órgãos. A célula se divide, até não conseguir mais. Isso gasta o corpo por dentro, até os órgãos internos pararem de funcionar, e a pessoa morre de velhice.